Quando você trabalha com hardware, você vê vários tipos de placas e projetos. Mas nós aqui ainda não tínhamos visto nada assim. Só pela caixa você já consegue ter uma noção do que essa placa traz de diferencial, o seu tamanho. Mas não se engane, ela tem inúmeros recursos que serão analisados neste vídeo. Na caixa como um todo, há um destaque para os recursos Ice Storm, Exo-Armor, Freeze-Tech, Ecofan e Spectra. Todos eles serão analisados neste vídeo. À primeira vista, você já se pergunta se há necessidade de um projeto complexo como esse. São 32,5 cm de comprimento por 14,8 cm de largura e com a sua altura consegue ocupar praticamente 3 slots PCI Express. Isso já torna a placa bastante restritiva. Não é qualquer gabinete que irá comportá-la satisfatoriamente. Além disso, a largura extra da placa pode lhe obrigar a tirar um fan lateral do seu PC. Ainda nesse contexto, com o seu peso, fica difícil a placa se manter perpendicular em relação ao gabinete. Reparamos que na primeira instalação a placa já se mostra inclinada. A Zotac poderia ter usado mais uma furação na parte frontal da placa que fica no gabinete. No design, impera a aparência metálica, ora lembrando alumínio, ora material bélico. Os LEDs RGB, tendência em placas mais top, estão presentes na parte lateral com a logo da Zotac e junto às fãs em linhas. As suas 3 fãs pretas de 90 mm cada contam com a tecnologia chamada Ecofan. Segundo a Zotac, as Ecofans reduzem a área da zona morta de pressão do ar criada em fãs comuns. A solução são as blades menores na parte mais central com 30% maior dissipação de calor. O projeto Ice Storm tem um heatsink em cobre com contato direto com a GPU, 6 heat pipes também em cobre, de tamanhos e configurações diferentes entre si, perpassando por todo o PCB e inúmeras aletas de alumínio para aumentar a área de transferência de calor, reduzindo a temperatura. Ainda tem o Freeze-Tech, uma espécie de 0 dB Noise, 0 dB Fan, aquele recurso que só libera a rotação das ventoinhas quando a placa está em uso e acerta a temperatura. O backplate garante um auxílio à refrigeração, mas não evita o empenamento. Talvez evite o empenamento no meio da placa, mas não da placa em relação ao gabinete. Na primeira instalação isso já aconteceu, como nós já havíamos dito antes. Na alimentação, 2 conectores de 8 pinos. Com o seu TDP de 250 watts, os 2 conectores dão uma sobra no power limit, abrindo uma margem teórica de overclock maior e um GPU Boost 3.0 entregando um clock final mais próximo do máximo. As entradas da placa são uma HDMI 2.0B, um DVI Dual Link e 3 DisplayPort 1.4. Não falta nada para garantir conectividade de primeira com qualquer monitor atual. O chip é o GP104-200A1, um corte em relação ao chip inteiro, o GP104. Manufaturados na TSMC, no processo de 16 nm FinFET, o chip da GTX 1080, por exemplo, tem 4 GPCs, enquanto o da GTX 1070, que é a que a gente está analisando, tem 3 GPCs, e o da 1060, 2 GPCs. Em cada GPC temos 5 SMs e cada um desses SMs detém a estrutura básica da arquitetura Pascal. Para não se delongar, a gente vai deixar aqui na descrição um link para o nosso artigo completo que fala de tudo isso com mais especificidade. Mas as características técnicas dessa placa são as seguintes: clock base de 1632 MHz, boost de 1835 MHz, 1920 CUDA cores, trazendo de 6 a 7 teraflops dependendo do clock utilizado para referência, 15 SMs, 2 MB de cache L2, 120 TMUs, 220 GTexts por segundo de Texel Fill Rate, 64 ROPs, resultando em 117 gigapixels por segundo de Pixel Fill Rate. Lembrando que alguns números mudam de modelo para modelo de acordo com o clock que alcançam. Vamos ao sistema utilizado. Nós temos um Core i7 6700K 4.0 GHz, 12 GB DDR4 3000 MHz HyperX Predator, uma Mobo ASRock Z170 Extreme 41151, uma fonte EVGA 1000G2 de 1000 watts, um WC da Corsair H105i, o driver mais recente da NVIDIA, o 375.63. As GPUs utilizadas foram
GTX 1080 EVGA ACX 3.0 com Core Clock médio de 1809 MHz e o Memory Clock de 10.000 MHz. Isso aqui, lembrando, é uma GDDR5X, por isso o seu clock é maior. Uma GTX 1070 EVGA ACX 3.0 com Core Clock também médio em 1809 MHz. O Memory Clock, em compensação, agora é 8.000 MHz, já que a GDDR5 não X. A GTX 1070 Amp Extreme, que nós estamos usando no teste, alcançou um Core Clock médio de 1974 MHz e um Memory Clock de 8.200 MHz. Lembrando que nós temos aqui 50 MHz de overclock no Memory Clock básico e o efetivo acaba tendo um overclock de 200 MHz. Agora é a hora dos games. Doom foi selecionada a API OpenGL. Nós vemos uma vantagem para a GTX 1070 Amp na média e na queda, mas uma derrota nas quedas bruscas. Em Deus Ex Mankind Divided, usamos a API DirectX 12, em que a 1070 Amp teve vantagens na média e nas quedas, mas não conseguiu superar a EVGA nas quedas bruscas. Já em Rise of the Tomb Raider, nós escolhemos o DirectX 11. E aí sim, a GTX 1070 Amp conseguiu superar em todos os quesitos a 1070 da EVGA. Em The Witcher 3 não tem como selecionar a API, então vai DirectX 11 mesmo. A 1070 Amp supera também em todos os quesitos, mais uma vez, a 1070 da EVGA. Perder para a 1080 da EVGA já era previsível. Em Battlefield 1, nós resolvemos escolher o DirectX 11 justamente para ver se mantém essa vantagem nas quedas e quedas bruscas. E foi o que aconteceu. A 1070 continua com vantagem em todos os quesitos. Mafia 3 não é um exemplo de otimização e foi rodado em DirectX 11, não tem outra API. Vantagem para 1070 nas médias, mas derrota nas quedas e quedas bruscas. Agora, o último jogo, The Division. Nós utilizamos a API DirectX 11 mais uma vez e percebemos que na média houve vitória da GTX 1070 Amp, assim como na queda, mas nas quedas bruscas houve um empate. Agora nós vamos analisar outros critérios aqui no PC Fact. Vamos começar inicialmente pelo Core Clock básico de todas as placas. A GTX 1070 sempre se manteve muito acima e de maneira fixa com o seu Core Clock, gerando, em tese, mais FPS e mais estabilidade. Agora, será que isso compromete a temperatura? Bom, pelo gráfico, a refrigeração realmente se demonstra muito eficiente, não fazendo ela sair da casa dos 65 graus, e você vai vendo que as outras estão muito acima disso. Na média, a 1070 Amp é simplesmente 5 graus mais fria do que a 1070 da EVGA com Cooler ACX. Na performance geral, a 1070 Amp empata nas quedas bruscas, mas tem uma vitória expressiva nas quedas e uma boa vitória na média. Vamos agora para a conclusão. As vantagens da GTX 1070 Amp Extreme: excelente temperatura, uma performance acima da média, tem um backplate para garantir uma melhor refrigeração e evitar o empenamento, preço atraente para todos os recursos que oferece e é silenciosa graças justamente à eficiência da tecnologia FreezeTech da Zotac. As desvantagens: placa restritiva por conta do seu tamanho, excede grande parte das medidas dos gabinetes, tanto em altura quanto em comprimento, o peso excessivo, causando, como a gente já viu, um empenamento já na primeira instalação. Dito isso, pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo.
Caso tenham gostado, larguem aquele like, é muito importante. Para quem tem interesse na 1070, compartilhe o vídeo com seu colega. E também para quem quer que essas informações mais técnicas cheguem ao grande público, por favor, compartilhe em todas as mídias sociais. Ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo e fiquem por aí.